Desculpa tocar nesse assunto, mas de forma religiosa, velho. Também concordo, eu sou ateu, acho um absurdo. Não, você não é ateu, você está ateu. Isso não é da sua peraí, identidade. olha só. Não, você... Eu não, você não. Isso não... Isso não faz parte, olha não, só. mano. A sua identidade... Eu posso estar magro, mas eu sou gordo. Isso é um fato. Não, é você Eu sou está. gordo. Agora, em relação a isso, eu posso um dia não estar ateu, mas eu sou ateu. Então não tem como, sabe por quê? Esse verbo eu sou, você vai pegar um judeu, por exemplo, ele não tem coragem de falar eu sou. Porque esse é o nome do próprio Deus. Não sei se você sabe disso. E quando você falou assim, você é o que dessas profissões? Profissão não define ninguém, cara. Eu tenho um diploma de direito. Não, não é por definição, é por apresentação. Mas é o que eu tô te O falando. que você fez que é mentira, que eu que é verdade. Você virou ateu quando? Por que tu virou... Não, eu virei deixa eu te ateu perguntar. porque... Ah, rapaz, se eu te contar isso aí, esse aqui vai dar... Não, só me fala a idade. Quando que você virou? Eu virei porque minha mãe, eu era pequeno, não sei qual é a data exata, mas minha mãe era testemunha de Jeová, minha tia espírita, a outra macumbeira, meu pai católico, minha avó católica. Você viu o lifestyle de cada um falando o que porra é toda, eu falei, nem por um, cara. Eu quando olhei, e eu Qual fui, foi a idade? eu Qual foi a frequentei- idade? Ah, deve ter sido entre 10 e 15 anos. Então aqui é uma 16 prova que você anos. não é ateu. Você nasceu sem ser isso, ou seja, isso não compõe sua Eu identidade. nasci, me obrigaram a fazer isso. Não, seguinte. Nenhum nem outro. Você não nasceu ateu. Todo respeito, você pode continuar. Eu acredito que você falar e criar um sistema de defesa é problema seu. Mas aos 10 você virou. Ou seja, você virou não, você esteve. Quando eu era gerente lá na Brasil Telecom, Mas quando é que você virou cristão? não é que eu virei cristão. O cristão ele não vira cristão, ele assume um lifestyle. O que é ser cristão? É um diminutivo de Cristo. É você imitar um cara. E não tem nada a ver com religião. E o cristianismo não é religião igual o IBGE coloca. Igual as religiões colocam. O cristianismo é um lifestyle, você parecer com um cara. Só pra você ter uma noção. Como você ser espírita, por exemplo. Não significa que Espírita você é religioso. kardecista ou umbandista, você é espírita. É o seu rótulo. O cristianismo não é um rótulo, apesar de pessoas quererem isso. Não faz nenhum sentido. Só pra você ter uma noção. O próprio Jesus, você sabe a religião dele? Não, né? Cada uma fala uma coisa? Não, ele tem uma religião, não mudou até hoje. Qual que é? Não sei. Judeu. Ah, tá, beleza. Por nascimento, por... E até hoje ele Ok. continua, ele não mudou não, ele Tá, é não, judeu. Achei que você estava falando de alguma escolha. Se você for falar nas religiões, Tá. não, se você for falar nas religiões, o que a galera pensa? Com todo respeito ao catolicismo, se não fosse a igreja católica, a gente não tinha Bíblia hoje. Seguinte, todo mundo acha que Maria é católica, ela também é judia. E todo mundo acha que Jesus é evangélico. E não é um dos dois, mas os dois são judeus. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é o seguinte, o cristianismo não é a religião. Jesus não falou, bora fazer uma religião. Ele falou, me sigam, façam o que eu faço. É diferente. Isso é lifestyle. Para não ficar parecendo aqui, eu queria responder mais sobre política, mas para tocar lá no fundo do seu coração. Você provou para mim que colocou um rótulo em você por culpa dos outros. Não, porque eu vi de perto como E funcionava. foi por culpa dos outros. Ué, mas você não É o virou cristão por lifestyle. culpa dos outros ou Não, Deus mas- apareceu para te convencer? É, mas aí que tá o negócio, você anda com ele, é no espírito. Aí nós vamos falar aqui agora só coisa do alto agora. Vamos mudar pra Não, mas política. sabe o que é engraçado? Porque eu tive essa conversa. Cara, eu sei que agora eu seria cancelado pela direita, porque se tem uma das coisas que a direita odeia é alguém falar que não acredita em Deus. Mas é um direito meu, ué. Eu tive esse final de semana com a minha mãe, ela veio aqui me visitar, minha mãe é muito religiosa. E ela já trocou, o testemunho de Jeová expulsa você quando você se separa do marido. É verdade, você não pode separar. E o filho ateu também tem que ser expulso. Minha mãe se separou e ela foi expulsa do negócio porque ela não podia separar do meu pai. Eu falei assim, mas olha, o que tem a ver com coisa com... Não, a regra é isso. E eu acho aquilo um absurdo, mas, enfim. E vi todas as outras religiões, eu estava conversando com ela, com uma amiga dela lá em casa esse dia, eu estava fazendo isso para ela, eu falei, olha só, numa discussão entre um ateu e um religioso, só há um tolerante possível de mudar de ideia. É o ateu. Cara, o ateu ele tem Você não muita vai crença. deixar de acreditar em Jesus, em Deus, nunca. Nunca. Porque você já acredita numa coisa que você não está vendo. Então você não está aberto à possibilidade. Se você me mostrar ele aqui, ele aparecer, entrar na sala e falar, Rica, tudo bem, Jesus, estou indo ali. Fala, pô, mudei. Beleza, eu estou aberto. Você não está. Então tá, deixa eu te falar uma coisa. Se eu abrir ali a tampa da tomada e você colocar lá e levar um choque, você sabe olhar visualmente se tem corrente na tomada? Eu sei onde você quer chegar. O oxigênio é uma coisa que você respira, mas você não vê. Não, é só uma pergunta. Não é Você já questão tá de na ver, defensiva. mas você, por que você acha que isso tem que ser necessariamente o que você acredita? Não, Ah, é eu o não seguinte, sei. quando você falou, Pode ser coincidência. eu sou ateu, você falou assim, eu acredito. O fato de você falar não acredito em Deus mostra que você construiu uma crença. Aí você vai aprender uma coisa, crença é só uma frequência. Você é um cara que odeia o Lula, não é? Sim, Você eu tem uma odeio o PT. frequência. Não, então, você tem uma frequência. Mas não tem um monte de gente inteligente que gosta do Lula? Sim ou não? Tem. Tem. Sabe o que é isso? Chama-se crença. O homem, ele pega a máquina mais poderosa do mundo, que é o cérebro, e ele pode muito bem construir o que ele quiser. Uhum.
Então o fato de você criar uma resistência mental, que é uma frequência em falar eu não acredito em Deus, é uma crença. E eu concordo com você, quando você falou se Jesus entrar aqui e tal. Você é um ser triuno. Você tem corpo, que é matéria, você tem alma, que é metafísica, você tem espírito. Eu tenho muito mais corpo que os outros dois, homem também. E se tivesse stand de alma, você não tava falando isso. Então é o seguinte, o que acontece? Se você é um ser triuno, que tem corpo, alma e espírito, acontece algo. Tem coisas que acontecem no espírito. Tem coisas que são na alma. Por exemplo, você está sendo perseguido aí, sempre perseguido por alguém. Isso ataca a sua alma. Uhum. E o que acontece? O fato de você ter virado, você também desvira, velho. E o fato de você ficar sustentando todos os dias que é uma crença. Então você está reforçando uma crença negativa. O que eu quero fazer pelo Brasil? Eu quero que o brasileiro saiba o seguinte. Se ele acreditar que ele é pobre, que ele precisa do Estado para sempre, ele vai ficar assim para sempre. Eu concordo, mas quando a gente faz uma briga por um Estado laico, que é o caso do Brasil, a gente tem que incluir tudo isso dentro de uma mesma, de uma igualdade. Claro. Eu discordo pra cacete, por exemplo, amanhã eu vou entrevistar o Nicolas Ferreira, deve conhecer ele. Ele é muito bom. Vocês dois conversando deve ser ótimo, né? Porque os dois falam bem pra caralho. Vocês devem ficar 2 horas discutindo. Ele é melhor pra conversar, ele é briguento, ele é bom. Ele gosta de uma treta, ele gosta. Mas você, quando você coloca a religião no meio, na minha opinião é apelativo. Sim. Porque você está usando de uma coisa que é absolutamente não é palpável, não é discutível, soa para a sociedade feio se você bater naquilo. E na verdade eu não estou dizendo que você não deva, o que eu estou dizendo é que quando você usa a religião, você está usando para a pessoa algo que ela não tem direito, ela não se dá o direito de contestar aquilo. Porque para ele, Deus... Então vamos para a parte técnica. Falando, pô, se você não tiver comigo, você não tá... Pô, você tá ganhando o cara de um jeito que é foda. Entendeu? Quai, seu app de vídeos curtos.